Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tira o sono de muito estudante e profissional do direito: os prazos processuais no processo civil brasileiro. Com certeza. É um tema-chave, né? Perder um prazo no processo, pode significar perder o direito do cliente. É algo muito sério. Exatamente. E o Código de Processo Civil de 2015, a Lei 13.105, ele trouxe mudanças bem significativas, né? Especialmente na forma de contar esses prazos. Muita gente ainda se confunde. Muita gente. A mudança para dias úteis foi um marco, mas gerou e ainda gera muitas dúvidas. Tem detalhes, exceções. Pois é. Então, nossa missão aqui hoje é descomplicar isso. Vamos entender o que é prazo processual, como se conta, o que acontece se a gente perde, quais são os principais. Enfim, deixar tudo mais claro usando a lei e a prática do dia a dia forense como base. Vamos lá? Bom, para começar do começo, né? O que é o tal do prazo processual? De forma simples, é o período de tempo que a lei, ou às vezes o juiz, ou até um acordo entre as partes, define para que um ato seja realizado dentro do processo. Ah, então é o tempo para fazer as coisas dentro do processo. Tipo, para contestar, para recorrer. Isso. Os artigos 218 até o 235 do Código de Processo Civil tratam disso em detalhes. E é super importante, como você falou, diferenciar prazo processual do prazo material, ou decadencial, ou prescricional. Boa. Qual a diferença-chave aí? O prazo material tem a ver com o direito em si, o direito que está sendo discutido. Por exemplo, o prazo para você entrar com uma ação indenizatória depois que algo aconteceu. Esse é um prazo material, geralmente de prescrição. Se você perder, perde o direito de pedir aquilo em juízo. Entendi. Já o prazo processual, não. Ele regula o tempo das coisas dentro do processo que já existe. O tempo para responder, para apresentar uma prova, para recorrer de uma decisão. Se você perde o prazo processual, você perde a chance de fazer aquele ato específico no processo, mas não necessariamente o direito material que está em jogo. Embora, claro, perder atos importantes possa levar à perda do direito no final, né? Faz todo sentido. É a regra do jogo ali dentro do processo. E esses prazos, eles não são aleatórios, né? Existem princípios por trás deles. Exato. Eles são fundamentais para organizar o processo e garantir direitos. A gente tem o princípio da legalidade, ou seja, a maioria dos prazos importantes está na lei. Tem a publicidade, os prazos geralmente começam a correr depois que as partes são formalmente comunicadas, intimadas. E tem o contraditório e a ampla defesa, né? O prazo serve para dar tempo para a parte se manifestar, se defender. Fundamental. Esse é um ponto crucial. O prazo tem que ser suficiente para garantir o contraditório. Mas aí entra outro princípio, o da celeridade processual. O processo também não pode demorar para sempre. Ah, a famosa tensão, rapidez versus direito de defesa. Como que os prazos tentam equilibrar isso? É a busca constante desse equilíbrio. A lei tenta fixar prazos que sejam razoáveis, nem tão curtos que inviabilizem a defesa, nem tão longos que tornem o processo interminável. E essa busca por equilíbrio aparece também nas diferentes classificações de prazos que a gente tem. Classificações, como assim? A gente pode classificar os prazos de algumas formas para entender melhor a lógica deles. Por exemplo, quanto à origem. Tem prazo que vem direto da lei. São os prazos legais. Esses são a maioria e os mais conhecidos. Tipo os 15 dias para apelar? Exatamente. Artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. 15 dias úteis. É a lei que manda. Mas tem situações em que a lei não fixa um prazo específico para um ato. Aí o juiz pode fixar. É o chamado prazo judicial. E o juiz tira esse prazo da cabeça dele? Não. Ele tem que usar a razoabilidade, né? E o artigo 218, parágrafo 1º, diz que se a lei for omissa, o juiz fixa considerando a complexidade do ato. E tem um prazo geral subsidiário de 5 dias, se nem a lei nem o juiz fixarem outro. Interessante. E tem mais algum tipo quanto à origem? Tem sim, os prazos convencionais. São aqueles que as partes em comum acordo podem estabelecer. O CPC de 2015 incentivou muito os negócios jurídicos processuais, né? O artigo 190 permite que as partes ajustem algumas regras do jogo, inclusive prazos, desde que o direito admita a autocomposição e sejam capazes. Mas, claro, ter limites, não pode ser sobre tudo.
Entendi. Legal, judicial, convencional. E tem outras formas de classificar? Tem. Uma bem importante é quanto à flexibilidade. A gente divide em prazos peremptórios e dilatórios. Peremptório soa meio fatal. E é um pouco isso mesmo. Os prazos peremptórios são aqueles que, em regra, não podem ser alterados pela vontade das partes ou mesmo pelo juiz. São prazos fatais. Se você perdeu, já era, ocorre a preclusão. A maioria dos prazos para praticar atos importantes, como contestar, recorrer, é peremptória. Garante a segurança, a ordem do processo. E os dilatórios? Os dilatórios são mais flexíveis. Podem ser reduzidos ou prorrogados por acordo das partes ou, em alguns casos, pelo juiz. O artigo 222 do CPC fala disso. Um exemplo. Seria um prazo que o juiz dá para juntar um documento que não é essencial naquele momento. Talvez ele possa ser ampliado se houver uma justificativa. Mas a regra geral para os atos principais é serem peremptórios. Ok, ficou claro. Perentório é regra, dilatório é exceção e mais flexível. Falta alguma classificação? Falta uma muito relevante na prática. Quanto ao destinatário, para quem é o prazo? A gente divide em prazos próprios e impróprios. Próprios e impróprios. Qual a diferença? Prazos próprios são aqueles dirigidos às partes, aos advogados, ao Ministério Público quando atua como parte ou fiscal da ordem jurídica. São os prazos que, se perdidos, geram consequências diretas para a parte no processo, principalmente a preclusão. Perdeu o prazo para contestar. É um prazo próprio, precluiu seu direito de contestar. Certo. E os impróprios? Esses são dirigidos ao juiz e aos auxiliares da justiça, os servidores do cartório, por exemplo. São os prazos para eles realizarem os atos que lhes competem, proferir despachos, decisões, sentenças, cumprir mandados, fazer a movimentação do processo. E se o juiz ou o servidor perder um prazo desses, o que acontece? O ato deles perde a validade? Não. Essa é a grande diferença. O descumprimento de prazo impróprio, em regra, não invalida o ato praticado depois, nem gera preclusão para o juiz ou servidor no sentido de impedi-los de fazer o ato. A sentença dada fora do prazo legal, por exemplo, continua válida. Ué, então não acontece nada. Não é bem assim. Não invalida o ato para a parte, mas pode gerar responsabilidade administrativa, disciplinar, para o juiz ou servidor que atrasa sem justificativa. O objetivo do prazo impróprio é mais organizar o serviço e garantir a celeridade, mas sem prejudicar o direito da parte por um atraso interno do judiciário. O ônus da perda do prazo próprio é da parte, o do impróprio a consequência mais interna para a administração da justiça. Entendi. Isso é bem importante mesmo. Separa a responsabilidade de cada um. Agora, vamos voltar para aquela mudança que a gente mencionou no começo, que foi a grande estrela do CPC 2015 nesse tema. A contagem em dias úteis. Artigo 219, né? Exato. Artigo 219 caput. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Isso foi uma revolução. Antes, a regra geral era contar em dias corridos, incluindo sábado, domingo, feriado. Nossa, devia ser uma loucura controlar isso, né? Feriado municipal, estadual. Era muito complicado e sobrecarregava demais os advogados, que muitas vezes tinham prazos vencendo em fins de semana ou feriados e precisavam trabalhar nesses dias ou protocolar antes. A ideia dos dias úteis foi, alinhar o prazo processual com o tempo real de trabalho forense. Dá um respiro. Faz sentido. E como funciona essa contagem na prática? Só dia útil. Isso, dia útil é aquele em que há expediente forense no local onde o processo tramita. Então exclui sábado, domingo, feriados nacionais, estaduais, municipais e dias em que o expediente for suspenso por algum motivo. E a regra de início e fim. A regra geral para contagem de qualquer prazo, seja em dia útil ou corrido, está no artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. A famosa regra do exclui o começo e inclui o fim. Pode dar um exemplo simples? Claro. Digamos que uma intimação eletrônica se considera realizada numa sexta-feira, dia útil. O prazo começa a contar no próximo dia útil, que seria a segunda-feira, excluindo a sexta, o dia do começo.
Se o prazo for de 5 dias úteis, você conta segunda 1, terça 2, quarta 3, quinta 4, sexta 5. O último dia do prazo, o dia do vencimento, é essa sexta-feira. Ele está incluído na contagem. Perfeito. Mas você mencionou que essa regra dos dias úteis tem exceções. Quais são? Sim, importantíssimo ficar ligado nas exceções. O próprio artigo 219, no parágrafo único, diz que a regra dos dias úteis se aplica só aos prazos contados em dias. Prazos fixados em meses ou anos, a contagem é diferente, é data a data, corrido. Ah, então se for um prazo de 1 ano, conta corrido. Exato. E também a regra dos dias úteis é específica do Código de Processo Civil. Outras áreas têm regras próprias. Processo penal, por exemplo, a contagem continua sendo em dias corridos, em regra. Processo do trabalho também tem suas particularidades, embora a reforma trabalhista tenha trazido os dias úteis para alguns casos. Mas é preciso olhar a CLT e a jurisprudência específica. Processo eleitoral é super rápido, prazos curtíssimos e contados de forma contínua. Nossa, então tem que ter cuidado redobrado dependendo da área de atuação. Muito cuidado. E tem outra exceção crucial: os prazos de direito material. Mesmo que eles apareçam dentro de um processo civil, se a natureza do prazo for material, prescrição, decadência, a contagem costuma ser em dias corridos, seguindo as regras do Código Civil ou da lei específica. A regra dos dias úteis é para os prazos processuais, aqueles para praticar atos do processo. Uau! Realmente não é tão simples quanto parece à primeira vista. Muitos detalhes. E sobre o começo da contagem, você deu o exemplo da intimação eletrônica na sexta. Mas como a gente sabe quando a intimação é considerada realizada? Isso varia muito, né? Varia bastante, dependendo da forma como a comunicação do ato processual é feita. O artigo 231 do CPC detalha essas hipóteses. É um artigo longo, mas essencial. Pode dar alguns exemplos? O que é mais comum hoje em dia? Hoje, com o processo eletrônico dominando, a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, DJE, ou pelo portal do próprio tribunal é muito comum. Pelo DJE, a data de publicação é considerado o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no diário. O prazo começa a contar no dia útil seguinte a essa data de publicação. Meio confuso. Disponibilização, publicação. Tem esse detalhe. Disponibiliza num dia, exemplo, segunda, considera-se publicado no próximo dia útil, terça. E o prazo começa a contar no dia útil seguinte, quarta. Entendi. E por portal eletrônico? Aí, geralmente, a Lei do Processo Eletrônico, Lei 11.419/2006, diz que a intimação se considera feita no dia em que a parte ou advogado consulta o teor da intimação no sistema. Mas tem um detalhe: se a consulta não ocorrer em até 10 dias corridos da data do envio da intimação pelo sistema, ela é considerada automaticamente realizada no final desse prazo de 10 dias. É a chamada intimação tácita. Nossa, essa é perigosa. Tem que acessar o sistema sempre. Sempre. Não dá para esperar chegar aviso. E tem as formas mais tradicionais também. Pelos correios, com aviso de recebimento, AR. O prazo começa da data de juntada do AR aos autos. Por oficial de justiça, começa da data de juntada do mandado cumprido. Se for o escrivão ou chefe de secretaria que intimar, começa da data em que a pessoa teve ciência. Se a parte comparece espontaneamente no processo, começa dessa data. Enfim, cada forma tem seu marco inicial. O ponto-chave é a comprovação da ciência inequívoca do ato. Muita coisa para prestar atenção. Agora, imagina que o prazo está correndo, tudo certo, mas acontece um imprevisto. Sei lá, o sistema do tribunal fica fora do ar por 2 dias, ou o advogado fica doente gravemente. O que acontece com o prazo? Ele para. Boa pergunta. Nesses casos, entram em cena duas figuras jurídicas que são parecidas no nome, mas bem diferentes no efeito: a suspensão e a interrupção do prazo. Confundir as duas pode ser fatal. Suspensão e interrupção. Qual a diferença crucial? Na suspensão, a contagem do prazo é paralisada temporariamente. Quando o motivo da suspensão acaba, a contagem retoma de onde parou, aproveitando o tempo que já tinha corrido antes. Ah, tipo apertar o pause no cronômetro. Exatamente. O exemplo mais clássico é o recesso forense, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, que o artigo 220 do CPC prevê.
Durante esse período, os prazos processuais ficam suspensos. Quando o recesso acaba, a contagem volta do ponto em que estava. Outro exemplo comum é a indisponibilidade do sistema eletrônico do tribunal. Se o sistema fica fora do ar no último dia do prazo, ou por tempo prolongado, a lei geralmente prevê a prorrogação para o próximo dia útil, ou a suspensão se for algo mais grave. Entendi a suspensão. Pausa e continua. E a interrupção disso? O exemplo clássico e mais importante de interrupção é a oposição de embargos de declaração. Sabe aquele recurso que serve para esclarecer uma obscuridade, contradição ou omissão na decisão? Sei, o ZDIS. Prazo de 5 dias úteis, né? Isso. Pois bem, o artigo 1026 do CPC diz que a simples oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, como apelação ou recurso especial, para qualquer das partes. Ah, então se eu entro com embargos no último dia do prazo de apelação... Não tem problema, porque ao protocolar os embargos, você interrompeu o prazo da apelação. Depois que os embargos forem julgados e a decisão publicada, o prazo de 15 dias úteis para apelação vai começar a contar inteirinho de novo, do zero. Isso é super estratégico. Nossa, é uma diferença enorme de efeito entre suspender e interromper. Tem que saber bem qual se aplica em cada caso. Fundamental, porque se você achar que interrompeu quando na verdade só suspendeu, ou vice-versa, você pode perder o prazo achando que ainda tem tempo. E perder o prazo, aí chegamos na consequência mais temida, né? A tal da preclusão. Exatamente. A preclusão, especificamente a preclusão temporal, prevista no artigo 223 do CPC, é a sanção que o sistema impõe pela inércia da parte. É a perda do direito, da faculdade de praticar um ato processual, porque o tempo que você tinha para isso simplesmente se esgotou. É o famoso dormiu no ponto, perdeu a vez. Basicamente isso. Não contestou no prazo de 15 dias úteis. Precluiu o seu direito de contestar. Aí, em regra, os fatos que o autor alegou podem ser considerados verdadeiros, é a revelia. Não recorreu da sentença no prazo, precluiu o seu direito de recorrer. A decisão transita em julgado, se torna definitiva pelo menos naquela instância. É muito sério. E tem como reverter isso? Se a parte perdeu o prazo por um motivo muito forte e inevitável. Existe uma válvula de escape, mas ela é excepcional. A possibilidade de pedir a restituição do prazo, prevista no mesmo artigo 223, parágrafos 1º e 2º. A parte tem que provar que não praticou o ato por uma justa causa. E o que seria essa justa causa? A lei define como um evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato. Tem que ser algo imprevisível, inevitável, tipo uma doença grave e súbita do advogado único da causa. Um problema técnico generalizado que não foi oficialmente reconhecido como suspensão de prazo. Uma enchente que impediu o acesso ao fórum físico, se ainda fosse o caso. Não é qualquer desculpa, então. De jeito nenhum. É uma prova difícil de fazer e o juiz analisa com bastante rigor. Não é para salvar quem foi simplesmente negligente. A regra é, perdeu o prazo, precluiu. A restituição é a exceção da exceção. Entendido. Para a gente ter uma ideia mais concreta, quais são, assim, no dia a dia, os prazos processuais mais comuns que o pessoal que está começando precisa ficar de olho no cível? Olha, alguns são figurinha carimbada. O prazo para contestação, que é a defesa do réu, 15 dias úteis. O prazo para apelação, que é o recurso contra a sentença, 15 dias úteis. O prazo para o agravo de instrumento, que é o recurso contra algumas decisões interlocutórias, aquelas dadas no meio do processo, 15 dias úteis também. Tudo 15 dias úteis por enquanto. Isso. O prazo de 15 dias úteis virou meio que um padrão no CPC 2015 para muitos atos importantes das partes. Mas tem outros, claro. Os embargos de declaração que a gente falou para apontar vícios na decisão. 5 dias úteis. O prazo para réplica, que é a manifestação do autor sobre a contestação do réu. 15 dias úteis. Para interpor recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF, também 15 dias úteis. Então, a maioria dos recursos e respostas principais fica ali nos 15 dias úteis, com a exceção notável dos embargos com 5 dias. Exato. Mas sempre tem que conferir no código ou na decisão específica, porque pode haver prazos diferentes para atos específicos. E lembrar da contagem em dias úteis como regra geral no cível.
E você mencionou o processo eletrônico algumas vezes. Ele mudou muito a dinâmica dos prazos, além da forma de intimação. Mudou bastante. A Lei 11.419, de 2006, que instituiu o processo eletrônico, trouxe regras próprias para a intimação eletrônica, como a gente viu. E também tem a questão da disponibilidade do sistema. O artigo 10 dessa lei e resoluções dos tribunais geralmente prevêem que se o sistema ficar indisponível por motivo técnico no último dia do prazo, ele é automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte em que o sistema voltar a funcionar. Isso traz uma segurança, né? Mas exige comprovação dessa indisponibilidade. Com certeza. É mais uma coisa para ficar atento. Bom, acho que cobrimos bastante coisa, hein? Desde o conceito básico até os detalhes da contagem, interrupção, preclusão. Sim, demos uma boa geral. É um tema denso, mas essencial. Então, tentando amarrar tudo. A grande regra no processo civil hoje é a contagem em dias úteis, excluindo o início e incluindo o fim. Mas é crucial, fundamental mesmo, conhecer as exceções para outras áreas do direito e para prazos materiais ou em meses-anos. Perfeito. E entender direitinho como e quando o prazo começa a contar, dependendo da forma de intimação, especialmente no processo eletrônico. E, claro, dominar a diferença entre suspensão, que só pausa, e interrupção, que zera o prazo. E, talvez o mais importante, ter a consciência do peso da preclusão. Perder prazo não é brincadeira, pode definir o resultado do processo. Exatamente. A preclusão é a consequência direta da não observância do tempo no processo. E, para finalizar, talvez valha uma reflexão, né? Além de toda essa técnica da contagem dos números, é importante entender a razão de ser dos prazos. Que seria? A busca por aquele equilíbrio que a gente falou lá no começo, entre garantir a eficiência do sistema judicial, a celeridade, para que o processo tenha um fim, e, ao mesmo tempo, assegurar o direito fundamental das partes ao contraditório, à ampla defesa, a ter tempo para se manifestar, para produzir prova, para recorrer. Os prazos são, no fundo, a materialização temporal do devido processo legal. Uma forma de medir o tempo justo do processo. Isso. E aí fica a questão para quem nos ouve pensar, né? No dia a dia da advocacia, da magistratura, do Ministério Público, como que a gente percebe essa busca pelo equilíbrio? Será que os prazos atuais, com a contagem em dias úteis, estão realmente alcançando esse equilíbrio na prática? Ou será que a pressão por produtividade, a complexidade dos casos, os problemas dos sistemas eletrônicos acabam desafiando constantemente essa balança? É algo para a gente refletir sobre a aplicação real dessas regras. Excelente reflexão. Os prazos não são só matemática. São parte essencial da garantia de justiça. Muito obrigado pela conversa, foi super esclarecedora. Eu que agradeço o convite. É sempre bom discutir esses temas tão importantes para o nosso direito. E para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigado. Esperemos que essa análise sobre prazos processuais tenha sido útil. Continue acompanhando o Concurseja para mais conteúdos e não deixe de conferir nossos outros materiais e cursos preparatórios. Até a próxima!